Muito bom dia, sextos anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 14, páginas 297 até a 306 do livro 1, e falaremos sobre as formas nominais dos verbos. Vamos lá? Trouxe para vocês uma pequena revisão sobre o que nós já vimos em aulas passadas. Verbo é uma palavrinha variável que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. O verbo pode ser conjugado em tempo, modo, número, pessoa e voz. Ele também pode ser conjugado no singular ou no plural e indicar as três pessoas do discurso. Eles são organizados em três grupos, chamados de conjugações. Primeira, segunda ou terceira conjugação, dependendo da terminação do verbo. Ou seja, se ele terminar em ar, temos um verbo de primeira conjugação. Se ele terminar em er, temos um verbo de segunda conjugação. Já se ele terminar em ir, o verbo é de terceira conjugação. Falaremos agora sobre as formas nominais do verbo. Segundo Hernani Terra, em seu livro Curso Prático de Gramática, edição de 2012, nós temos três formas verbais que não apresentam nem flexão de tempo e nem flexão de modo. Essas formas recebem o nome de formas nominais e são as seguintes: infinitivo, que representa a ação em si, sem indicar um tempo em específico. Gerúndio, que representa a ação em curso, a ação em andamento. E o particípio, que representa uma ação já concluída, uma ação acabada. Aqui nós temos alguns exemplos das formas nominais dos verbos. Como já disse, são três formas nominais: infinitivo, gerúndio e o particípio. No infinitivo, nós temos a ação em si, é o verbo em nenhum tempo, conjugado em nenhum tempo. Todas as vezes que esse verbo terminar em R, nós temos um verbo no infinitivo. É como se fosse o nome do verbo. Então, nós temos, por exemplo, julgar, correr, sorrir e tantos outros. Já o gerúndio é quando a ação ainda está em curso, ela ainda está acontecendo. Todas as vezes que o verbo terminar em NDO, julgando, correndo, sorrindo, nós teremos então indicação da forma nominal de gerúndio. Já o particípio é a ação que já foi concluída e geralmente a terminação é ado ou ido. Fiquem atentos porque existe também o particípio irregular, qual falaremos depois. Mas é importante vocês ficarem com essas informações: infinitivo, terminação em R, gerúndio, terminação em NDO e particípio, terminação em ado ou ido, certo? Passaremos agora a ver um pouco sobre a locução verbal. Já havia mencionado a vocês que todas as vezes em que falarmos em locução, devemos sempre nos remeter à ideia de duas ou mais palavras. E aqui não deixa de ser diferente. Quando falamos em locução verbal, temos que pensar em duas ou mais palavras indicando um verbo. Portanto, nós temos, quando o processo verbal é indicado por mais de uma palavra, temos a locução verbal. Locução verbal é igual um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo auxiliar, ele recebe as flexões de tempo, de modo, de pessoa e número, ou seja, é ele quem estará sempre conjugado. É nele que nós encontraremos em que tempo, em que modo, em que pessoa e número esse verbo se encontra.
Já o verbo principal, ele apresentará sempre uma das formas nominais, as quais acabamos de ver, infinitivo, gerúndio ou particípio. Assim, nós temos verbo auxiliar mais verbo principal igual locução verbal. Aqui nós temos alguns exemplos de frases construídas com locuções verbais. Observe, você anda procurando conteúdo para a prova. Observe que nós temos o verbo andar e o verbo procurar. O verbo andar, nesse caso, é o verbo auxiliar, é nele que encontramos todas as nossas conjugações. Já o verbo procurar é o verbo principal e ele está nos trazendo a forma nominal do gerúndio, terminação em NDO. No segundo exemplo, nós temos iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Iremos, nós iremos. Então, nós temos o tempo, modo, número e pessoa, verbo auxiliar. Já o verbo acompanhar, observem que ele termina em R, ele está no infinitivo. No terceiro exemplo, nós temos tenho de chegar cedo para estudar. Tenho, verbo ter, auxiliar. Chegar, verbo principal, que está no infinitivo. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de frases com locuções verbais, certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos de frases formadas por locuções verbais. Por exemplo, no infinitivo, lembram-se que eu disse que é a terminação do verbo em R? Observem o exemplo. Devo estudar. Devo é o auxiliar, eu devo. Estudar é o principal na forma nominal do infinitivo, verbo terminado em R. Gerúndio, verbo terminado em NDO. Estava estudando para a prova. Nós temos o verbo auxiliar estar, conjugado, nos mostrando tempo, modo, número e pessoa. E o verbo principal na forma nominal do gerúndio. Observe a terminação do verbo estudar, NDO. Temos também um exemplo com particípio regular, que é o terminado em ado ou ido. Tinha estudado para a prova, verbo ter, auxiliar, e o estudar na forma nominal do particípio, terminação em ado. Então, aqui nós trouxemos para vocês mais alguns exemplos. Agora, hora de exercitar. Peço então que vocês leiam o poema que está na página 297, resolvam os exercícios 1 e 2 da página 298, leiam a parte teórica, páginas 299 e 300 e da mesma forma, ficando alguma dúvida, marquem um asterisco para que conversemos a respeito dela durante nossa live. Resolvam também os exercícios 3 e 4, que estão nas páginas 301 e 302. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!